vencer, como é bom vencer, inclusive por mais de um gol de diferença. Fazia tempo que o Santos não conseguia jogar bem, convencer e marcar mais de um gol. Essa vitória contra o Fluminense foi importantíssimo. Com o resultado, o Santos sai do Z4 do Campeonato Brasileiro e, dependendo do que acontecer no jogo contra o Atlético Paranaense, o Santos passa o time paranaense e dá ainda mais uma respirada em relação à tabela de classificação do Brasileirão. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela como está a tabela depois dessa vitória do Santos e do empate entre Bahia e Ceará, que também disputaram um jogo que estava faltando, né? Então o Santos volta para a 16ª colocação com 32 pontos, o Juventude tem 29, Sport 27, Grêmio 26 e Chapecoense 13. E acima do Santos, até pegando aqui o Atlético Paranaense, o Atlético tem 34, assim como o São Paulo. Então o Santos vencendo o Atlético Paranaense no próximo jogo, sábado, fora de casa, o Santos passa o Atlético Paranaense e, obviamente, também pode passar o São Paulo, dependendo do que acontecer. Então, resultado importantíssimo para a gente na tabela. Espero que a gente consiga agora ter um pouco mais de tranquilidade no Campeonato Brasileiro. O Santos segue dependendo só de si para não ser rebaixado para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, que seria algo inédito na nossa história. Bom, vocês viram aí no começo, né, os gols do Santos ali pelas lentes da Santos TV. E também vou deixar agora uns trechos da entrevista coletiva do Carille para a gente comentar em cima, né? Também tem alguns trechos de algumas respostas do Diego Tardelli, inclusive achei muito bacana essa ideia, né? Tanto do Carille falando, o Diego Tardelli, que para mim foi um dos destaques desse time do Santos na vitória diante do Fluminense. Então confere aí e depois a gente volta comentando, falando um pouco também dos destaques dessa vitória do Santos 2-0 em cima do Fluminense. Confere aí. Olha, cara, não consigo pensar no jogo de sábado ainda, deixa eu curtir essa vitória importante. Amanhã cedo eu estou lá no CT junto com a comissão para começar a discutir. Pirani, muito difícil, ele não está sendo relacionado por uma dor no pé, tá? Não é que está fora, a gente não sabe, esses dias não tem treinado, então a gente não tem uma resposta ainda sobre o Pirani. Sobre o Ângelo, a possibilidade é grande, mas ainda não comecei a pensar no Atlético, a partir de amanhã cedo eu começo a pensar nesse jogo. Com espírito de vitória, todo mundo se cobrando dentro de campo. E a gente passou por um processo muito ruim, né, nesses últimos jogos nossos. O professor falou isso na semana passada, que o lado psicológico acabou afetando, né, o nosso grupo, principalmente nas derrotas, por ser um grupo tão jovem, né, com um jogador que talvez não está acostumado, né, a passar por isso, né, a estar numa zona de rebaixamento, com cobrança de torcida. E a gente, né, tem o nosso papel, os jogadores mais experientes, a gente tenta dar essa tranquilidade para esses jogadores, para chegar e fazer o que a gente fez hoje. A gente não tem nada de diferente dos outros times, né? Pelo contrário, a gente tem um elenco muito forte, que passou por um momento e que, se Deus quiser, a gente vai retomar esse caminho com vitórias, né, jogando bem, com confiança. Então, é só fazer o que a gente fez hoje. E eu tenho essa facilidade de se movimentar bastante, né, não ser uma referência dentro da área. E eu, estando bem fisicamente, eu consigo cumprir esse papel de se movimentar, de chegar na área. Esses últimos 2 jogos, o professor pediu para mim estar um pouquinho mais próximo do gol, não sair tanto como eu vinha saindo. Então, eu estando bem fisicamente, conseguindo ter essa confiança, acho que um gol me dá mais confiança ainda para poder desempenhar e se movimentar, dar opção para quem vem de trás. Então, é uma posição que eu já joguei em outros clubes, né, tanto de 9 sendo a referência ou se movimentando mais. Então, vai na questão do que o professor me pede, vai na questão tática, do que a gente vai encontrar no adversário. E que bom que eu, né, tenho essa facilidade, essa leitura de jogo dentro de campo. No meu primeiro jogo aqui contra o Bahia, o Robson foi titular e saiu com um problema no tornozelo no intervalo e ficou quase um mês aí para tratar. A gente achou que era uma coisa mais simples no início, depois não era algo tão simples e demorou para voltar. Um jogador que tem minha confiança,
Colocamos ele para fazer um jogo no Sub-23 para voltar, porque ficou praticamente um mês sem fazer um jogo, treinando, né? Um jogador que tem uma leitura boa para fazer esse trabalho com 3 zagueiros, trabalhando por trás, e tem toda a confiança, como tem outros jovens aí, que a gente tem que ter sabedoria para, nesse momento, não jogar tanta responsabilidade para eles. Eu estou tendo muito cuidado com isso, né? Ângelo com 16, o Ângelo não tem 17 anos ainda, daqui um pouquinho eu vou ter o Kaique com 17 anos, são jovens promissores e que a gente tem que ter sabedoria aí para saber usá-los no momento certo. Bom, sobre essa pergunta, sobre os 90 minutos, eu acredito que, tendo essa sequência de jogos, né, eu posso evoluir a cada jogo. Então, sou um cara que me cuido muito, principalmente fora de campo, e quando estou no clube eu procuro me cuidar mais ainda, porque eu sei que já estou numa idade avançada, né, não sou mais um menino, mas eu procuro me cuidar bastante nessa parte. Então, isso vai depender muito do jogo, vai depender da forma que eu me portar dentro de campo. Se tiver aqui os 90 minutos, vou embora. Hoje eu não queria sair, mas faz parte, né? A gente é um grupo e todo mundo tem que estar preparado, assim como, né, entrou o Raniel entrou bem. Então é isso aí, a gente vai se doando, vai se entregando dentro de campo. Você não vem mais. Bom, uma coisa que eu acho que ficou bem nítido para quem assistiu, né, essa partida desde os primeiros minutos foi a intensidade do time do Santos, um time muito mais rápido também, fazendo essa transição, principalmente do meio para o ataque, um time também pressionando mais o time do Fluminense, então quando o Fluminense ficava com a bola, sempre tinha alguém ali do Santos mordendo, tentando roubar, e isso de uma certa forma fez muita diferença, principalmente no primeiro tempo, onde o Santos jogou muita bola. Já até aproveito aqui para perguntar para vocês se foi o melhor jogo do Santos neste Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogos também contra a Inter, até mesmo contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, que tem alguns torcedores falando que também foram partidas interessantes, mas eu gostaria de saber de você, se esse jogo contra o Fluminense foi um dos melhores do time do Santos? Então, conta aqui para mim nos comentários. E uma coisa é fato, Carille calou a minha boca, né? Eu que estava bem apreensiva com aquela escalação que a gente trouxe aqui no pré-jogo e também em outros vídeos, Carille calou a minha boca. E é isso que eu gosto, principalmente nessa situação crítica. Eu adoro estar errada, né? Pelo bem do Santos Futebol Clube, ainda bem que eu estava errada. Outros torcedores também que não gostaram, né? Meio que torceram o nariz para essa escalação do Carille, mas se mostrou algo diferente, né? Principalmente a questão do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, que foi dito, né, principalmente por muitos setoristas, que seria, nos treinamentos, estava atuando como um ala, na verdade aconteceu com o Lucas Braga. E se a gente for parar para pensar, até faz mais sentido, porque em quesito de marcação, o Lucas Braga sempre ajudou mais do que qualquer outro atacante do Santos, até mesmo com o Cuca, né, outros treinadores também, quando o Santos jogava com laterais e o Lucas Braga em campo, né, principalmente ajudando na marcação do Felipe Jonathan. Então, de uma certa forma, ele tem muito mais noção. E foi assim, o Marcos Guilherme também atuando um pouco mais avançado, às vezes caindo para o meio-campo, o Marcos Guilherme ajudando na marcação quando necessário, inclusive, né, nos minutos finais, que o Velasquez sente um desconforto na coxa, ele acaba também jogando como zagueiro, né, ajudando mais ali na marcação. Então, foi uma partida muito boa do Marcos Guilherme, se entregando. É um jogador que ele se entrega em campo. Isso eu gosto muito dele. Só que, infelizmente, tem partidas que às vezes ele se destaca não positivamente, porque ele está jogando na posição errada. E às vezes só entrega, só vontade, né, não basta. Você também precisa estar numa posição minimamente correta para que você consiga desenvolver o seu futebol. E hoje o Marcos Guilherme acho que fez uma partida interessante, acabou ajudando o time do Santos. Outro jogador, e esse para mim, ao lado do Diego Tardelli, foi o cara do jogo, que foi o Madison. O Madison é um jogador que, principalmente se o Santos for atuar no esquema com 3 zagueiros, o Madison é o cara para jogar nessa lateral direita do Santos. Além de ser rápido,
tem também a questão do jogo aéreo, que ele ajudou bastante, né, junto com o Robson Reis. Então, dois jogadores que ajudaram bastante nessa questão do jogo aéreo defensivo. E ofensivamente, né, o gol, onde ele teve também essa visão, né, tanto o Zanocelo, uma visão excelente para fazer aquele lançamento para o Madison, como o Madison também de se posicionar muito bem atrás, né, da zaga do time do Fluminense. Ninguém percebeu a chegada dele. No contra-ataque também do segundo gol, ele vai que nem um raio, né, que nem uma velocidade imensa do Madison ali na lateral para acompanhar o Marinho e também acabar cruzando para o gol do Tardelli. Então, o Madison muito inteligente, sendo esse elemento surpresa, sendo esse jogador que pode fazer a diferença ou com o jogo aéreo dele, ou também na velocidade jogando em contra-ataque. O segundo gol que o Santos faz do Tardelli era um Santos que no segundo tempo, obviamente, não estava com a mesma intensidade, né, do que do primeiro tempo. É humanamente impossível você manter isso 90 minutos. Só que aí o Carille conseguiu postar o time do Santos, porque o Fluminense fez algumas mudanças e estava indo um pouco mais para cima da gente. O Carille estava postadinho, teve um erro de saída de bola do Fluminense, o Santos conseguiu no contra-ataque, uma jogada também muito interessante do Marinho. Marinho visualiza, né, a chegada do Madison, que acaba cruzando para o gol do Tardelli. Então, um contra-ataque muito bem montado desse time do Santos. Então, só elogios aqui ao Madison. Espero que ele não volte a sentir problemas físicos, né? A gente sabe que ele tem um problema crônico de pubalgia, mas é um jogador importantíssimo para esse time do Santos, principalmente se for jogar com 3 zagueiros, que aí ele tem um pouco mais de liberdade, né, nesse lado direito do Santos, em parceria com o Marinho. Outro jogador que fez uma partida muito boa foi o Vinícius Zanocelo, né? Principalmente ajudando também no Felipe Jonathan e vice-versa. Gostei demais do Zanocelo, né? Ajudando na marcação, fazendo alguns desarmes. O lançamento que ele faz para o Madison é sem palavras, né? Metade do gol, ou mais da metade do gol também, a gente pode colocar na conta do Zanocelo, que infelizmente, na minha visão, tomou o cartão amarelo de forma injusta. Não teria dado cartão amarelo para ele naquele lance, para mim era só para o jogador do Fluminense, né? Então ele desfalca o time do Santos para a partida contra o Atlético Paranaense. É um jogador que pode sim fazer bastante diferença, pegando mais confiança, né? Pegando mais minutagem. É um jogador que pode sim encaixar muito bem nesse meio-campo do Santos. Óbvio, precisa ter paciência. Não é todos os jogos que vai jogar bem. Tem jogos que vai oscilar, que isso é normal, né? É impossível a maioria dos jogadores manter a mesma média em todos os jogos. Outro jogador, como eu falei aqui que eu gostei bastante, foi o Diego Tardelli. Diego Tardelli é um jogador inteligente. Só no toque que ele pega a bola, você já percebe que ele é um cara diferenciado. E eu venho elogiando o Tardelli nas derrotas, empates, vitórias, sempre elogiando o Tardelli, porque ele sempre está entrando bem. E agora ele está melhorando o condicionamento físico, né, como ele mesmo disse nesse trecho que a gente separou na coletiva. Então, aos poucos, ele vai melhorando a parte física e vai ajudando mais esse time do Santos. Ele tem uma boa leitura de jogo, né? Ele consegue abrir espaços para os companheiros, tem uma leitura de jogo diferenciada. Então, o Tardelli também foi importantíssimo nessa vitória do Santos, não só pelo gol, mas pelo conjunto da obra. Outro jogador, e esse também, assim como o Carille queimou a minha língua, foi o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan fez uma partida interessante, jogando ali no meio-campo. Acho que talvez possa ser mantido aí, principalmente com a ausência do Pirani, né? A gente não sabe quando o Pirani vai ficar à disposição, principalmente com essa suspensão do Zanocelo, talvez ele seja mantido para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense nessa posição também, tá? Nessa posição também. Imagino, só aproveitando o gancho, que para o jogo contra o Atlético Paranaense, o Carille vá com o Balieiro de primeiro volante, mantenha o Felipe Jonathan no meio, e aí, né, tem algumas vagas ainda nesse time do Santos. Então, vamos ver como que ele vai montar esse time que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense finalista, né? Venceu o Flamengo por 3-0,
Não sei se vão poupar alguns jogadores, acho justo que poupem alguns jogadores, né? E vai enfrentar o Santos. Então não sei como que vai a campo esse time do Atlético Paranaense. E por falar em mais um jogador que é desfalque para o jogo contra o Atlético Paranaense, é Marinho. Marinho, eu sinto muita vontade dele nas jogadas, mas tecnicamente ainda está faltando. Tecnicamente está faltando. Um elogio no segundo gol é que ele tem essa visão, né, interessante do Madison se aproximando. E eu até quando ele pega a bola, eu falei, quer ver que o Marinho vai tentar finalizar para o gol? Mas também calou a minha boca, né, e acabou dando assistência para o Madison. Então, isso aí a gente não tem como criticar o Marinho, ele tomou a decisão correta. Mas estava abaixo, né, tomou o terceiro cartão amarelo, até mesmo na transmissão levantou uma possível teoria, né, que pode ser para que ele fique livre para o jogo contra o Palmeiras, porque o Santos pega o Atlético Paranaense fora, e depois o Palmeiras na Vila, jogo qual estarei, tá? Então, se você for nesse clássico aí, Santos e Palmeiras, te vejo lá na Vila. Só que para a questão do Marinho, eu colocaria o Ângelo. Entrou muito bem, entrou com personalidade, fazendo ali aquela fumaça, né, no lado direito do time do Fluminense. Então, eu manteria o Ângelo como titular. Não colocaria Marcos Guilherme invertido na direita, não. Para mim, tem que ser o Ângelo. É um jogador que ainda está em evolução? Sim. Mas eu não vejo hoje no elenco um jogador melhor que o Ângelo para entrar na vaga do Marinho, tá? Então eu começaria com o Ângelo. Se não der certo, muda. Mas inicialmente hoje começaria com o Ângelo. Em relação, né, a algumas dúvidas, só para a gente passar limpo aqui, o Zanocelo e Marinho suspensos, o Velasquez sentiu um incômodo na coxa, tem que aguardar aí informações do Santos, se foi uma lesão, se só foi um desconforto mesmo. E o Pirani provavelmente vai ser mais uma ausência. Também tem a questão de Luiz Felipe e Kaique, né? Esqueci de falar da zaga. A zaga do Santos também muito bem. Velasquez, mais uma partida muito boa, baita contratação do Santos, né? Que veio via 0800, o Santos não pagou nada. Muito bem o Velasquez. Robson Reis também fez uma partida muito segura. Danilo Boza também fez uma partida ok, né? Não comprometeram. Então, gostei muito desse time do Santos, muito. Jogando desse jeito contra o Fluminense, não cai. Não cai. Não pode repetir a postura do Santos contra o América, contra o Sport, entre outros times. Se jogar um pouquinho, ou jogar como Grêmio e principalmente o jogo contra o Fluminense, o Santos não cai. E a torcida, mais uma vez, parabéns. Parabéns. O que a torcida do Santos fez na Vila Belmiro, mais uma vez, tem que tirar o chapéu. Não vaiou em nenhum momento, aplaudindo todos os jogadores, inclusive o Marinho saiu ovacionado pela torcida. Tardelli também recebeu os carinhos aí dos torcedores. Então, é isso. A união entre torcida e jogadores, e vamos sair nessa. Espero também que esse ânimo aí de Edu Dracena, enfim, tudo possa combinar para que o Santos consiga os resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, falei bastante, mas é vitória, né? É vitória, então tá tudo liberado. Peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. E se você quer concorrer a uma camisa oficial do Santos, a camisa número 3, tá? A camisa número 3, a camisa que tá dando sorte pra gente, basta você se tornar membro na categoria Maior Brasileiro ou Patrocinador Master. Todo mês concorre os membros a uma camisa oficial do Santos e neste mês será a camisa número 3, beleza? Um grande abraço para vocês. Último recado. Para vocês seguirem o meu canal, o novo canal que eu criei aqui, porque a partir do jogo contra o Palmeiras, né, vou voltar aí aos jogos e quero gravar com vocês. Então você vai para a Vila, quero gravar com você aquela resenha pré e pós-jogo, né? Então, para que a gente consiga fortalecer esse meu novo canal, o link está aqui na descrição. Espero você lá também. Um grande abraço. Aproveite essa vitória, tá? Aproveite essa vitória. E daí, daqui a pouco, a gente pensa já no Atlético Paranaense. Mas, por enquanto, aproveite essa vitória. Um grande abraço para vocês e fui.